Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá saber o tema do nosso encontro de hoje? Bom, nós temos como tema da aula de hoje transição epidemiológica e nutricional. As doenças crônicas não transmissíveis. E aí, você já ouviu falar alguma coisa sobre a transição epidemiológica e nutricional? Vamos entender um pouco como é que acontece isso, como que aconteceu no nosso país? Bom, o objetivo da nossa aula: entender a transição epidemiológica e nutricional, diferenciar os tipos de gordura existentes em nossa alimentação e também conhecer o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, que são conhecidas também como DSNT, e quais são as suas principais causas, o que elas causam em nossa saúde. Bom, para a gente iniciar a aula, vamos falar um pouquinho sobre a transição demográfica. Você sabe como que ela aconteceu aqui no Brasil? Vamos entender um pouco? Assim, nos últimos 50 anos, o Brasil ele passou por várias transformações, entre elas transformações econômicas, políticas e também a caracterização do tipo de população existente no nosso Brasil, no nosso país. Vamos entender por que isso aconteceu. Aconteceu com o surgimento de quê? Das indústrias, certo? Começaram a surgir várias indústrias no Brasil. E aí a característica da população também começou a mudar, ou seja, o povo começou a sair da zona rural, muita gente morava na zona rural e vieram morar na zona urbana. Então, essa foi uma questão da transição demográfica, certo? Bom, a transição demográfica tornou o país o quê? Mais desenvolvido, certo? Com o quê? O aparecimento, que eu falei, das indústrias e também o crescimento das cidades, certo? Então, aqui uma figura para ilustrar essa modificação. Hoje em dia, antigamente tínhamos uma vida rural, hoje temos o quê? Uma vida urbana, corre-corre do dia a dia. Bom, um conceito de transição demográfica. Podemos dizer que é o quê? A passagem de uma sociedade urbana e rural e tradicional, com altas taxas de quê? De natalidade e mortalidade. E qual foi essa transição? Qual foi a mudança que aconteceu? Para uma sociedade urbana e moderna. Com quê? Com baixas taxas de natalidade e também de mortalidade. Então, isso constituiu a transição demográfica, certo? Uma sociedade que era rural, tradicional, com altas taxas de natalidade e mortalidade, para uma sociedade urbana e moderna, com baixos níveis de natalidade e mortalidade, ou seja, transição demográfica, ok? Bom, o que se tinha antigamente? As famílias tinham o quê? Um grande número de filhos, certo? De 8 a 10 filhos era normal a família ter. Hoje em dia, qual é o número? No máximo entre 2 e 3 filhos, certo? Então, a questão da natalidade acabou baixando. Agora a gente vai conhecer o conceito de natalidade e mortalidade para vocês poderem entender esse conceito de transição demográfica. Bom, um conceito de natalidade é o número de crianças que nascem anualmente, em cada 1000 habitantes. Então, natalidade está ligado a nascimento, certo? Só para vocês poderem compreender, a gente colocou um exemplo aqui, como é que se calcula essa taxa de natalidade. Vai ser sempre pelo número de crianças nascidas vezes 1000 pessoas, 1000 habitantes, dividido pelo número de habitantes. Ou seja, aqui temos um exemplo, em uma cidade, que tem 1000 habitantes, durante um ano nasceram 25 crianças. Significa que a taxa de natalidade é o quê? Ela é de 25 por 1. Então aqui, 25 crianças nasceram em cada 1000 habitantes. 25 vezes 1000, dividido por 1000 também, tá? Que isso aqui é da fórmula. E aqui, 1000 do número de habitantes que tem na cidade. Então, o resultado, 25.000 por 1, tá? Então, é só para vocês entenderem
como é que se calcula essa taxa de natalidade, certo? Ok? Agora vamos ver a taxa de mortalidade. Bom, o conceito da taxa de mortalidade é o número de pessoas, certo? Que morrem a cada 1000 habitantes em um determinado lugar e em um determinado período de tempo, certo? Então, para a gente entender esse conceito, também aqui a continha. Em uma cidade tem 1000 habitantes. E durante um ano, durante um tempo, morreram o quê? 15 pessoas. Então, a taxa de mortalidade dessa cidade está, lê-se o quê? 15 por 1000. Aqui, 15 pessoas morreram, 1000 da fórmula, e dividido por 1000, que é o número de habitantes dessa cidade. Então, o número de mortalidade é de 1000 por 1, 15 por 1, 15 por 1000, desculpa. Ok? Então, só para vocês poderem entender a fórmula. Bom, então, como ocorreu essa transição demográfica, o Brasil, ele acabou tendo o quê? Uma redução no número de mortes infantis, certo? Era uma morte precoce. Essa morte diminuiu. Ok? Então, diminuiu também a taxa de natalidade. Então, por isso que diminuiu a taxa de natalidade e de mortalidade também no Brasil. E com essa diminuição dessas duas características, houve o quê? O aumento da expectativa de vida. Já que se morre menos, então pessoas vivem mais, certo? Então, essa aumentou a expectativa de vida no Brasil. Bom, antigamente a população ela era formada principalmente por crianças, né, e jovens. Com essa transição, hoje em dia, nós temos o maior número de pessoas com 50 anos de idade, ou seja, idosos. Então, antes, uma população que era caracterizada por crianças e jovens, hoje nós temos o quê? Um número maior de idosos no nosso Brasil. Bom, agora deu para entender a taxa de transição demográfica, certo? Para a gente entender agora a transição epidemiológica, vamos entender um conceito de epidemiologia, certo? O conceito de epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde e doença, certo? Saúde e doença, por quê? Porque as doenças ocorrem, né, nos indivíduos e nas populações. Então, é o estudo do processo saúde e doença. Então, isso significa epidemiologia. Bom, a epidemiologia, ela permite o quê? A investigação das causas das doenças. E também a possibilidade de identificar o quê? Os métodos preventivos para favorecer essa doença. Ou seja, vamos supor, uma cidade que tem um grande número de dengue. Então, a epidemiologia vai estudar, né, as causas da dengue, por que as pessoas estão pegando dengue, e também os métodos preventivos para essa doença. Então, isso significa epidemiologia, certo? Agora, vamos entender o restante da transição epidemiológica. Bom, a transição epidemiológica é um conceito. Por transição epidemiológica, entende-se o quê? Mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morte, certo? A morbidade, que é o número de doenças que acomete uma sociedade, e também invalidez, que caracterizam uma população, certo? Então, mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morte, morbidade e invalidez que acontece na população, uma população específica, que em geral ocorre em conjunto com outras transformações que acontecem, né? No caso, as transformações econômicas e sociais e econômicas, certo? Bom, no Brasil, essa transição epidemiológica se configura pelos seguintes fatores. Redução, né, na mortalidade precoce, no caso das crianças, aquela ligada às doenças infecciosas e parasitárias, certo? E o aumento da expectativa de vida ao nascer durante o resultado de incremento da população idosa. O processo acelerado de urbanização, certo? Mudanças socioculturais que têm como consequência o aumento de acidentes e violência.
Então, essa transição epidemiológica se configurou por isso, porque houve um número reduzido de mortes, né, de crianças, ok? O número de violência, então, como as pessoas vieram para a cidade, né, o número de violência também aumentou. Então, a violência causa o quê? A morte. Antes, as mortes existentes no Brasil eram mais por doenças parasitárias infecciosas. E agora houve essa transição, essa mudança do número por causa das doenças, certo? Bom, no início do século passado, as principais causas de morte no Brasil eram o quê? Pelas doenças infecciosas e transmissíveis. Esse quadro se alterou significativamente devido a quê? Então, como eu falei, antes a principal causa de doença era por conta dessas doenças aqui, infecciosas e transmissíveis. Com a transição demográfica, esse quadro mudou, porque houve melhores sanitárias, né, melhorias sanitárias que em relação à água potável, esgoto, começou a surgir, né, água potável e esgoto. E também ao desenvolvimento de novas tecnologias, que possibilitou o quê? As vacinas e os antibióticos. E a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Ou seja, a transição demográfica foi modificada devido a essas questões. As pessoas tiveram mais acesso a remédios, né, à rede de saúde pública. Ou seja, antes as pessoas que moravam na zona rural, elas acabavam não se preocupando em procurar um médico, né, porque era longe até chegar à cidade, então deixavam para lá. Não tinham essa preocupação. Agora não, agora esse acesso, né, aos remédios e aos serviços públicos se tornou mais prático, mais rápido. Então, por isso que houve essa transição. E por isso que houve, como eu falei lá no conceito, a diferença de mortes que ocorre no Brasil hoje em dia são completamente diferentes do século passado, certo? Então, isso se configura como transição epidemiológica. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre as doenças infecciosas e transmissíveis, certo? O que são essas doenças, né? O que seriam essas doenças que acometiam tanta gente naquela época? São as doenças causadas pelos vírus, né? Ou bactérias. Exemplo, a malária, a dengue, o sarampo, a catapora. Então, essas doenças que matavam muitas pessoas naquela época, principalmente as crianças. Então, isso se configura como doenças infecciosas e transmissíveis, ok? Bom, um detalhe, essas doenças não é que elas não existam mais, elas ainda existem, né? Hoje em dia a gente vê um grande número de dengues que ainda acomete a população. Só que hoje em dia elas diminuíram se comparado àquele grande número de pessoas que eram cometidas naquela época, certo? Então elas existem, porém diminuíram os casos, tá bom? Bom, a partir dos anos 60, né, como eu falei, começaram essas mudanças em relação às causas das doenças. Começou-se, então, a aparecer as doenças crônicas não transmissíveis. Isso se deve a que fatores? Ao fator da urbanização, aos fatores das mudanças sociais, ou seja, o tipo de trabalho, né? Antigamente, as pessoas trabalhavam muito no campo e hoje em dia trabalham na cidade, certo? Então, ocorreu aí uma mudança, tá? Então, esse é um tipo, uma característica para o surgimento aqui das doenças crônicas não transmissíveis. Também o tipo de veículo que é utilizado para o trabalho. Antes, as pessoas, elas andavam muito a pé ou então de bicicleta. E hoje o que? Se vê um grande número andando de ônibus ou de carro. Bom, a globalização também influenciou para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, o surgimento das máquinas, né? Começaram a substituir o que? O trabalho braçal. Então, isso exigiu o que? Menos esforço da população, certo? Então, todas essas modificações aqui acabaram resultando em quê? No sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas acabaram consumindo menos energias, acabaram se acomodando devido às facilidades que surgiram na vida, certo? Então, isso configura a transição epidemiológica, tá certo? Então, para se chegar à transição epidemiológica, teve-se primeiro que acontecer a transição demográfica.
Então, a transição demográfica resultou na transição epidemiológica, certo? Então, vamos entender um pouco como que consequência essa transição trouxe para a vida das pessoas, né? Como consequência dessas mudanças, teve o crescimento da prevalência de fatores como a obesidade, cresceu o grande número de obesos, né, com essa transição. O sedentarismo também aumentou, ou seja, pessoas começaram a se acomodar mais e praticar menos atividade física, certo? Fazer menos esforços físicos. E essas duas causas aqui, o que elas vão ter como consequência? O surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, essas duas características começaram a contribuir para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, que já a gente vai entender o que essas doenças crônicas não transmissíveis, certo? E aí, professora Sabrina, o que a senhora tem a dizer sobre essas duas transições que a gente conheceu até o momento? Pois é, então a gente vê que essa mudança do homem, do campo para a cidade, né, trouxe diversas consequências. As pessoas diminuíram a atividade física, se tornaram mais sedentárias, né? Hoje em dia também desvalorizaram um pouco o consumo de alimentos naturais, passaram a consumir mais alimentos industrializados. Então, essa transição nutricional que está ocorrendo, ela é um tema bem interessante de se abordar, e como você observa, trouxe diversas consequências, né, que a professora Carol está abordando, e mais à frente você vai estar conhecendo um pouquinho a mais também. E já aproveito logo para convidar você para participar do nosso chat. Estou vendo que vocês não estão interagindo muito, então participe, mande suas sugestões, seus questionamentos. Nós estamos aqui para tirar sua dúvida. Ok, então obrigada pela contribuição. Agora vamos conhecer o que são essas doenças crônicas não transmissíveis. Vocês podem estar se perguntando, eu nunca ouvi falar. Não, você já ouviu falar. Agora a gente vai saber o exemplo de cada doença e você vai saber que elas surgiram com o passar do tempo, certo? Então aqui, o que são? São grupos de doenças, né, que não são resolvidas, né? A gente não consegue resolver em um curto tempo. Os sintomas dessas doenças, eles demoram a aparecer. As causas também podem ser desconhecidas. Às vezes é fácil de saber, às vezes é fácil identificar a causa de uma doença, mas às vezes não, elas são desconhecidas. E também as complicações, né, que podem provocar o quê? A incapacidade ou até mesmo levar à morte. Então, isso se configura, né, as doenças crônicas não transmissíveis, ok? Bom, para compreender um pouco, né, como é que surgiram essas doenças, vamos entender as mudanças na alimentação, certo? Porque elas estão ligadas diretamente à alimentação. Então, para entender um pouquinho, vamos falar primeiramente do quê? Das gorduras, né? Quais são os tipos de gorduras existentes em nossa alimentação? Para poder depois falar um pouco sobre a transição nutricional. Bom, a gordura, né? Você acha que a gordura, ela existe apenas em um tipo? Você acha que a gordura é o quê? Só o óleo? Não, né? Vamos entender um pouco. Bom, a gordura saturada. Você já ouviu falar na gordura saturada? Bom, a gordura saturada, ela encontra-se principalmente nos alimentos de origem animal, tá? Que em determinada temperatura, né, ela encontra-se geralmente no seu estado sólido. O consumo excessivo, ó, muito importante, o consumo excessivo dessa gordura, ela vai provocar o quê? O entupimento dos vasos sanguíneos, ok? Então, esse tipo de gordura, ela não é boa para a saúde, né? Por quê? Porque ela entope os vasos sanguíneos, certo? Bom, e aonde estão presentes essas gorduras? Elas estão presentes, como eu falei, na carne vermelha, certo? Concentradas principalmente na parte da carne mesmo, né? E nas carnes brancas, elas estão concentradas em quê? Na pele, no caso, que é nas aves, né? E também no couro, que é do peixe. Elas podem ser encontradas no bacon, no toucinho, no leite e nos seus derivados,
Então, tá vendo aí o grande número de alimentos, né, que a gente tem esse tipo de gordura, que são as gorduras saturadas? Então, muito cuidado na hora de se alimentar. Lembre-se sempre, o excesso de gordura saturada vai fazer com que os seus vasos sanguíneos fiquem interrompidos e provocando aí alguma doença, certo? Bom, as gorduras trans. Essa aqui você deve ter ouvido falar já em gordura trans, né? O que é essa gordura trans? A gordura trans, ela é formada por um processo químico, certo? É uma gordura que vai sofrer um processo químico chamado de hidrogenação, tá? Como que ocorre essa hidrogenação? Os óleos vegetais líquidos, né, no seu formato líquido, eles vão ser submetidos a alta temperatura, né, e a alta pressão também. Então, esse processo vai originar o quê? Uma gordura sólida. E essa gordura sólida, ela tem uma textura ideal para a fabricação dos produtos industrializados, certo? E essa gordura, ela é muito utilizada para quê? Para deixar os alimentos mais atraentes, mais saborosos, tá? Ela deixa os alimentos crocantes e cremosos, certo? Então, percebe-se aí que é um outro tipo de gordura que também não faz bem à saúde das pessoas, certo? A gordura trans. Lembrando que elas estão presentes em quê? Nos alimentos industrializados. Então, vamos ver em quais desses alimentos ela faz parte. Bom, além disso, por que ela não... Agora a gente vê os alimentos aqui, o exemplo, mas além disso, por que ela não é boa para a saúde? Porque ela vai fazer aumentar o colesterol ruim, que é o que? O LDL. Então, vai aumentar a gordura em nosso corpo. Aqui, ó, quais são os exemplos? As bolachas recheadas, né, que as crianças gostam muito de ingerir. As batatas fritas, que também a população brasileira gosta muito, né? É muito atraente. Os sorvetes, outro alimento que a gente consome, né, com frequência. No caso, as crianças, geralmente na cantina. Tá vendo que são alimentos que sempre tem na cantina das escolas? Aqueles salgadinhos, né? No caso, os skinnies também. Nas margarinas e nos fast food, certo? Então, você viu aí o perigo? O que as crianças aí no seu ambiente de trabalho, elas comem, se tiver na cantina, esses alimentos? Então, se elas comerem todos os dias esses tipos de alimentos, elas estão ingerindo o quê? Uma grande quantidade de gordura trans. Então, por isso que não é aconselhado comer esses alimentos todos os dias, tá, certo? E aí, às vezes, os pais das crianças não entendem, né? Por que eu não posso dar um salgadinho para o meu filho? Sendo que o salgadinho é muito mais fácil de eu mandar como lanche para ele, né? O skinny é muito mais fácil de mandar. Então, é por isso, porque você está dando o quê? Gordura para o seu filho e não um alimento saudável. Então, é melhor que ele coma no refeitório, né, da escola do que ele se alimente desses alimentos na cantina, certo? E tem mais um tipo de gordura. Vamos conhecer qual é esse tipo de gordura. Será que essa gordura, então, pelo menos esse outro tipo vai fazer bem? Porque a gente já viu que tem dois tipos de gorduras que não fazem bem para a saúde. Então, vamos ver se existe algum tipo de gordura que faz, pelo menos, bem à saúde, né? Bora lá entender, conhecer. Bom, são as gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas são as gorduras boas, certo? Por que elas são boas? Porque elas ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças ligadas ao sistema circulatório, coração e vasos sanguíneos. Ela ajuda o quê? A diminuir os níveis de triglicerídeos. E também colesterol, é um outro tipo de gordura, né? O colesterol sanguíneo e triglicerídeos são tipos de gorduras. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai elevar o HDL, que é um tipo de colesterol, que é o que a gente chama de colesterol bom, e vai diminuir o quê? O colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, por isso que ela faz bem para a saúde, porque ela aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. E aonde que a gente pode, como é que a gente pode classificar essa gordura?
Essa gordura em temperatura ambiente, ela encontra-se na sua forma líquida, certo? Existem dois tipos desse tipo de gordura insaturadas, que são as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Porém, nessa aula a gente vai só conhecer, né, os dois tipos de gorduras que existem. Nas aulas para frente a gente vai entender o que são esses tipos de gordura poli e monoinsaturada. Bom, aonde que a gente pode encontrar essa gordura nos alimentos, as gorduras insaturadas? No azeite de oliva, nas castanhas, né, castanha do Pará ou do Brasil, como é conhecida, no óleo de canola, no abacate. Então tem gente que fala que o abacate ele não é muito bem-vindo porque ele é gorduroso, sim, mas é o que? A gordura boa, certo? E também deve-se consumir ele em uma quantidade pequena, não comer um abacate inteiro de uma vez só. E também na semente da linhaça, certo? Então percebeu aí aonde estão alguns alimentos que possuem a gordura insaturada. Então esses alimentos eles devem fazer parte do nosso dia a dia, certo? Ok, então já que a gente conheceu os tipos de gordura existente, né, para a gente poder entender por que essas gorduras fazem mal para a saúde, agora a gente pode falar como que aconteceu a transição nutricional. Vamos entender um pouquinho como que acontece essa transição nutricional? Vamos lá. Bom, o que é a transição nutricional? A transição nutricional, ela está ligada à mudança do estilo de vida da população, certo? Que essa mudança, consequentemente, foi uma mudança negativa. Com a transição epidemiológica e a transição demográfica, elas trouxeram consequências para a alimentação das pessoas. Ou seja, que consequência foi essas? Elas diminuíram, né, o consumo de quê? Da mistura que a gente é acostumado a comer, o arroz e o feijão, que antigamente era muito consumida, porque era o que existia para as pessoas consumirem, né? As pessoas que moravam no campo. Diminuiu também o quê? As frutas, né? As verduras, os legumes. Ou seja, essa transição epidemiológica e demográfica, ela trouxe consequência negativa para a alimentação, certo? Né? Agora a gente vai ouvir um pouquinho da professora Sabrina antes da gente dar continuidade à transição nutricional. E aí, professora, o que a senhora acha dessa transição nutricional? Pois como eu já havia falado, né, ela trouxe diversas consequências negativas e lembrando que você que está no ambiente escolar, quando a criança começa a consumir, falando das gorduras, quando a criança começa a consumir esse tipo de gordura saturada, gordura trans desde a infância, quando adulto ela tem mais probabilidade de desenvolver as doenças crônicas transmissíveis. Então é importante que você esteja atento, enquanto técnico de alimentação escolar, a oferecer uma alimentação adequada para as crianças, para os adolescentes, né? Evitando o desenvolvimento dessas doenças. Ok, professora, obrigada pela participação. Então vamos lá, continuar a transição nutricional. Bom, o que é essa transição nutricional? É o aumento na ingestão de quê? De gorduras, principalmente a gordura saturada. O aumento do consumo de alimentos refinados, pobres em quê? Em fibras. Que exemplos são esses? São arroz branco, trigo, macarrão, tá? O aumento do consumo de alimentos também industrializados, certo? Eles são ricos em quê? Em gorduras, né? Trans e açúcares. Então essa foi a transição nutricional. As pessoas que eram acostumadas a comer muita fruta, arroz, feijão, né, uma carne, começaram a ter acesso a esses tipos de alimento quando vieram para a cidade, certo? Então, a transição nutricional se configura que o que antes existia no mundo, no Brasil, era o quê? Uma desnutrição pela falta de determinados alimentos, né? O acesso ao alimento era mais difícil. Então, a gente tinha muitos casos de desnutrição. Com a transição epidemiológica e demográfica, houve o quê? Houve mudança de desnutrição para obesidade, devido, né, ao grande número de gorduras ingeridas. Isso se deve ao quê?
ao aumento no consumo de alimentos industrializados, né? Foi mais fácil ter acesso a esses alimentos, rico em açúcar e gordura trans e também em sal, certo? E também a redução da atividade física. Tudo isso contribuiu para o quê? Para o surgimento da obesidade, ok? Então, vimos aqui quais são os fatos negativos da transição nutricional. Bom, a transição nutricional, assim como no Brasil, né, em outros países desenvolvidos, em desenvolvimento, teve como consequência o quê? O surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, conforme uma pesquisa do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele mostrou que em 2003, o aumento do número de doenças crônicas foi de 29,9%. Então, é um grande número de pessoas que foram acometidas por essas doenças. A pesquisa também mostrou que quanto maior a renda familiar, certo? Maior renda familiar, maior o número de pessoas com essa doença. Por quê? O que isso tem a ver com a questão da renda familiar? É porque quanto mais poder aquisitivo, mais fácil, né, ter acesso de compra desses alimentos, certo? Bom, outras consequências, né? Outros fatores que vão influenciar no risco das doenças crônicas não transmissíveis. O tabagismo, que é o fumo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né, que começou a surgir porque vieram para a cidade, o excesso de peso, a pressão alta, o colesterol alto e o baixo consumo de frutas e verduras e legumes. E também o sedentarismo. Então, tudo isso contribuiu para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e quais são as principais causas das doenças crônicas não transmissíveis? É a alimentação inadequada, baseada em quê? No consumo de gorduras saturadas, grande quantidade de açúcar, sal e produtos industrializados, certo? A baixa qualidade dos produtos, baixa qualidade de alimentos consumidos desde a infância. Então, se eu começo desde criança a comer esse tipo de alimento, provavelmente na vida adulta eu terei várias doenças, certo? Então daí a importância de se alimentar bem desde a infância, com produtos produtos de melhor qualidade. Bom, uma curiosidade, né? A Organização Mundial da Saúde identificou os principais fatores de risco associados, né, que contribuem para grande parte da mortalidade atribuída que as doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, certo? Então, esse tipo de doenças, elas estão ligadas às doenças cardiovasculares e às doenças metabólicas. Quais são os fatores, os 8 fatores que contribuem para o surgimento dessas doenças? O consumo de álcool, o consumo de tabaco, como eu falei, que é o fumo, a hipertensão arterial, pressão alta e o excesso de peso ou obesidade. Bom, a hipercolesterolemia, que é o que? Os níveis elevados de LDL, que é o colesterol ruim. A hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue. E o baixo consumo de frutas e verduras e hortaliças. E a inatividade física, que é o sedentarismo. Então, o que são, só para a gente entender, né? O que são as doenças cardiovasculares? São doenças que afetam o sistema circulatório, ou seja, os vasos sanguíneos e o coração. Exemplo, infarto, arritmia cardíaca e parada cardiorrespiratória. Então, esse tipo de doença, elas podem acontecer por esses 8 fatores que eu acabei de falar para vocês, certo? Bom, e as doenças metabólicas? São um conjunto de fatores individuais que aumentam muito o risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares ou diabetes. Ou seja, são vários fatores e não apenas um, tá? Então, fatores como obesidade, hipertensão, glicemia, acima de 110 mg por decilitro, e os altos níveis de triglicerídeos e baixos níveis de HDL, que é o bom colesterol.
e elevados níveis de LDL, que é o mal, né, o colesterol ruim. Então, esses fatores aumentam muito o risco das pessoas desenvolverem essas doenças metabólicas, vários tipos de doenças. Elas podem ter obesidade, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso se configura um conjunto de doenças chamada doenças metabólicas, certo? Bom, já que a gente conseguiu, né, saber o que é a transição epidemiológica, a transição demográfica, a transição nutricional, né, então a gente conseguiu ver o quê? Que tudo isso ajudou a configurar um outro tipo de país, certo? Então, antes o que a gente tinha como um país rural, hoje temos o que? Um país urbano. E como consequência, temos várias consequências, né? Mudança nos tipos de doenças existentes e também mudança no tipo de alimentação. As pessoas acabaram adquirindo o quê? Maus hábitos alimentares. Deixaram de consumir alimentos saudáveis para consumir o quê? Alimentos industrializados, né? E praticar menos atividade física. Então, temos que ter um cuidado, tá? Em relação na hora de escolher qual tipo de alimento a gente vai ingerir, qual tipo de alimento a gente vai, né, oferecer às nossas crianças. Então, já que a gente conseguiu entender um pouco, né, como é que isso aconteceu, é hora da gente começar a mudança, certo? Então, a mudança depende primeiramente de você, para a gente conseguir mudar os hábitos alimentares de outras pessoas, né? Lembrando sempre que nós somos um exemplo. Se a gente come em casa a nossa salada, a nossa fruta, com certeza outra pessoa vai, né, ver que você está fazendo uma mudança e vai acabar aderindo a isso também, tá? Então, a unidade 2 fala sobre, tem como tema, né, as doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente não vai acabar a unidade 2 hoje, certo? A gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai entender quais são os tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Vamos falar de uma por uma, tá? Para a gente poder saber como se alimentar melhor para estar prevenindo essas doenças crônicas não transmissíveis, certo? Então, vou passar as considerações para a professora Sabrina. E aí, professora? Então, você pode estar se perguntando também, né? Como que eu faço para identificar os alimentos que contêm gordura saturada, gordura trans? Fácil, né? Quando você for no supermercado fazer suas compras, passe a observar mais o rótulo dos alimentos, né? Veja a quantidade de gordura trans que contém aquele alimento e, preferencialmente, diminua o consumo desses alimentos. Observe o seu carrinho, se eles contêm mais alimentos naturais ou mais alimentos industrializados e comece fazendo essas trocas. Com certeza, assim, você vai estar aderindo a uma alimentação mais saudável e vai estar contribuindo para a sua qualidade de vida. Ok, obrigada, professora. Obrigada também vocês pela atenção. E vamos agora, então, exercitar um pouco do que a gente aprendeu com o conteúdo da unidade 2, né? Então, vamos agora para as atividades de sala de aula, certo? Vocês terão 20 minutos para estar respondendo as atividades e logo após a gente vem com a correção das atividades e tirar as dúvidas que podem surgir aí ao longo do questionamento das atividades, certo? Ok? Obrigada.